Deu uma travadinha aí, gente. Mas agora acho que voltou. Voltou. Deu uma travadinha, voltou agora. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos em frente. Né? Eu iniciei um novo vídeo, tá? Então, novamente, hoje é dia 9 de agosto e é dia dos pais, né? 2020. Opa, estão chegando aí. Ok. Então, na Casa Espírita Hoje Maria de Nazaré, nós faremos a palestra com o tema Quem são nossos inimigos? Que é o tema que vamos, então, desenvolver agora. Antes de dar início, nós vamos fazer uma oração, né, para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse dia dos pais. Vamos, então, orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Paz e luz, gente. Não gostaria de iniciar sem antes agradecer a participação de todos na campanha da Fraternidade Alta de Souza, pelas doações que foram feitas e que então serão oportunamente convertidas em cestas básicas e doadas às famílias cadastradas na campanha da Fraternidade Alta de Souza. Gostaria também de parabenizar todos os papais pelo dia de hoje, que é o dia considerado como o dia daqueles que aceitaram, né, a encarnação para exercer a paternidade. Entretanto, há também muitas mães que são pais, que exercem não só a maternidade, mas também a paternidade. Quantas mães que não criam os filhos sozinhas, exercendo assim também a paternidade. Porquanto a paternidade é um exercício. Ela não se refere apenas ao pai biológico, uma vez que muitas vezes o pai biológico, por diversos motivos, não é presente. E, no entanto, acontece outras vezes de exercer a paternidade o pai afetivo, que não é o pai biológico. Ou mesmo, em alguns casos, a própria mãe, como eu disse, que então exerce a maternidade conjuntamente com a paternidade. Então, parabéns para todos os papais. O tema que queremos desenvolver hoje é quem são nossos inimigos. O Cristo para nós sempre é um modelo, guia, e ele já nos deu um grande exemplo quando foi crucificado. Aquelas pessoas que, quem sabe até, né, possamos ser nós entre os que estivemos lá, e que crucificaram o Cristo na cruz, né? Pregaram na cruz. E, no entanto, aquelas pessoas, para o Cristo, ele não as via como inimigas. Tanto é que, naquele momento mais crucial, rogou ao Pai que perdoassem aquelas criaturas, pois elas não sabiam o que estavam fazendo. Então, quem são nossos inimigos? Eu posso dizer, na verdade, que não tenho nenhum inimigo, mas muito provavelmente há pessoas que possam se considerar minhas inimigas, não é? Então, tem o nosso olhar, e aí então nós temos alguém que nós consideramos nosso inimigo, e tem o olhar do outro, que ele pode se considerar o nosso inimigo. Então tem os dois pontos de vista, não é? Agora, entre o povo judeu, não é, cujo idioma é o hebraico, em hebraico, inimigo, que é a mesma coisa que é adversário, significa demônio, não é?
Então, demônio é o adversário, que é o inimigo. Então, vocês vejam que, na realidade, o que nós hoje demos rosto, feições, aparência, em verdade, para os hebreus, hoje o povo judeu, é diferente. Significa adversário. Agora, como é que nós estamos encarnados, né, e vivendo uma programação de encarnação, sempre visando o nosso aperfeiçoamento, podemos ter alguém como um adversário nosso, sermos inimigo da pessoa, né, que a gente vai perseguir, prejudicar, nos vingarmos, então nós somos o inimigo. Com uma atitude assim, fatalmente, a gente entra na lei do karma, lei de causa e efeito, contra nós. Porque se nós formos inimigos de alguém, certamente nós vamos causar o mal a essa pessoa. Por outro lado, se houver alguém encarnado ou desencarnado que se considere nosso inimigo, no caso do desencarnado, mais provável é que possa ser alguém do passado, não é? Embora possa também ser desta encarnação. A gente fez alguma coisa contra a pessoa e ela desencarnou e ela está lá desencarnada ainda, tendo convivido conosco na presente encarnação, e lá do mundo espiritual ela vem nos perseguir, porque ela se considera nossa inimiga. Então esse inimigo vem em nosso encalço para nos prejudicar. Não é? Então esse nós podemos dizer, mesmo o inimigo encarnado, como o desencarnado, que nos persegue, que nos quer fazer o mal, então esse é o inimigo externo, não é? A propósito, falando de inimigo, em janeiro, agora último, antes de começar a quarentena, que foi a última vez que deu para a gente passear, depois entrou o carnaval, quarentena, parou tudo, né? Então em janeiro eu estive na Argentina, na província de Mendoza. E Mendoza é uma província muito conhecida mundialmente por ser a capital do vinho. Então, em Mendoza, a produção do vinho é de alta representatividade para aquela província. E lá, nós, quando estivemos, eu e Eli, nós visitamos várias vinícolas. E havia uma, e há uma, que produz um vinho chamado El Inimigo, ou Inimigo. E aí a pessoa que estava fazendo a apresentação, não é, do vinho e tudo, da vinícola, ele contou a história desse vinho. Diz que o dono do vinho, o dono da vinícola, na criação do vinho, até chegar naquela composição, demorou muito tempo, não é? E ele passava por muitos problemas na época. Problemas emocionais, problemas psicológicos, usando produtos, droga, tudo. E aí, essa pessoa, embora de posse, via pessoas inimigas dela para tudo quanto é lado. Eu estava andando, vinha alguém andando atrás, eu achava que era o inimigo. Na verdade não era, mas ele achava que era. Então, para resumir a história, que a história que ele contou lá é muito longa, ele explicou que, na verdade, o inimigo é aquele que a gente tem dentro de nós. Né? É o inimigo interno, não é o inimigo externo. Porque, na verdade, era ilusório o inimigo externo que ele pensava que tinha. Ele criava mentalmente o inimigo, mas não tinha inimigo algum real. Mas esse inimigo, que era a depressão, que era o vício, era um inimigo que ele tinha dentro dele. E aí ele entendeu isso, se tratou, e aí melhorou, mudou completamente, aí trabalhando, criou o vinho, e o vinho é um sucesso. Então, além dos nossos inimigos externos, nós temos os nossos inimigos internos, que são os nossos adversários. Esses são os difíceis de a gente conseguir transformá-los em amigos, não é? Porque, na realidade, os inimigos externos,
realmente eles são ilusórios. Vocês poderão dizer, não, mas pode ter um inimigo sim, o sujeito está desencarnado lá, mas ele não é ilusório, ele é real, ele está me perseguindo, durante a noite ele vem, me drena energia, ele me persegue, me leva lá para um umbral, me judia, eu quando acordo assustado, com medo. Esse espírito aí é um verdugo na minha vida, me faz sofrer muito, é meu inimigo. Ou então, uma pessoa que está encarnada, que também a gente pode até dizer, não, é meu inimigo, eu sei que está me prejudicando sempre que pode, me pisa em cima, é um inimigo feroz. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço para me livrar desse inimigo. Então, o que eu diria? O mesmo exemplo de Jesus. As pessoas que o crucificaram ali naquele momento estavam fazendo um mal para ele. E que mal, hein? E que mal. E, no entanto, para o Cristo, ele não as via como inimigos, embora essas pessoas estivessem fazendo um mal para ele. Porque o Cristo, como um espírito crístico, ele via pessoas, ele via espíritos encarnados, ainda infantilizados, ainda sem condições de perceber a realidade da vida, do modo de viver, de saber que é um espírito eterno, uma centelha divina. E desconhecendo as leis divinas, age de maneira equivocada, causando, na verdade, dores para si próprios. Porque o inimigo que a gente chama de inimigo, ele não nos causa mal, em verdade. Vocês poderão dizer, mas como que não causa mal? Está me prejudicando. Não está causando mal. Esse que nós chamamos de inimigo, na verdade, ele é para nós um mestre, um professor. Porque é através da ação deles, primeiro, que nós pagamos as nossas dívidas perante a justiça divina. Porque fora a questão de missão, como era do Cristo, que aí não é o nosso caso, nós não estamos encarnados numa missão como a do Cristo. Nós estamos aqui porque... Por que a gente está encarnado num mundo de expiações e provas? Porque nós devemos, porque nós não aprendemos ainda suficientemente a viver de uma forma mais consentânea. A gente vive de forma egoística, a gente, quando pode, quer sempre o nosso bem, né? Ao invés de querer o bem comum. Há pessoas que dá rasteira no outro, derruba, faz o mal. Quando a gente é antiético, prejudica alguém, já nós estamos demonstrando que nós estamos inconscientes da nossa condição espiritual e de centelhas divinas. Porque se tivéssemos conscientes, nós jamais agiríamos sem ética, amoralmente. Nós sempre agiríamos respeitando o direito do nosso irmão. Porque nós veríamos o nosso semelhante como um irmão, que nós deveríamos amar e não querer o mal. Como nós ainda não temos essa condição consciencial, nós sempre infringimos as leis divinas e criamos para nós karmas. Não é? A lei de causa e efeito do retorno nos vai retribuir aquilo que nós fizermos. Mas nós podemos usar a lei de causa e efeito, a lei de karma, a nosso favor. Porque ela não é só para o mal voltar para nós, mas é também, e sobretudo, para reduzir o karma negativo que temos, e aí chama-se Dharma, e ao mesmo tempo nós criarmos créditos perante a justiça divina. E dependendo de como essa nossa ação se reflete em nós, se nos transforma, nos modifica, nós conquistamos virtudes. Aí é o verdadeiro ganho. Aí é a verdadeira essência da encarnação, do objetivo da encarnação. Mas se nós vivermos a vida de olhos fechados, imaginando-nos seres carnais, vivendo uma vida mundana, aí vai ser a lei do vale tudo. Porque aí o mais esperto é quem sempre vai suplantar o outro.
como é comum, como é o mais normal em mundos de expiações e provas, onde o mal prevalece sobre o bem. Entretanto, no mundo de regeneração que se aproxima, embora ainda vai ter o mal, mas vai prevalecer o bem. Mas vai ter o mal ainda, porque a gente não vai ser espírito puro ainda, não é? Mas a gente vai ser mais reflexivo, vai analisar melhor a atitude de uma pessoa em relação a nós e a nossa atitude. Uma pessoa que venha desequilibrada nos ofender, se nós formos um pouco reflexivo que seja, nós vamos considerar que essa pessoa está nervosa por um desequilíbrio emocional, psicológico. Teve algum problema, a gente não sabe, a pessoa pode estar com um problemão. E nós não podemos entrar na vibração desse nosso irmão. Contudo, nós devemos compreender e deixar passar. Porque se a gente não revidar o mal com o mal, mas se nós revidarmos o mal com o perdão, nós não entramos na sintonia. Porque nós precisamos compreender, gente, que o que nos liga verdadeiramente aos outros espíritos, encarnados ou desencarnados, a ligação mais forte é a do amor. O amor produz fios inquebrantáveis que nos liga aos nossos afetos, aos nossos entes queridos. E que basta um pensamento e nós estamos ali presentes. A gente pensa no nosso mentor e ele está na hora presente a nós, porque nós estamos ligados um com o outro. Entretanto, nós também podemos criar fios invisíveis aos nossos olhos, mas muito visíveis na dimensão espiritual, que nos ligam aos nossos desafetos. Então, um espírito que venha nos prejudicar, sem o saber, ele está criando fios que se ligarão a nós. Amanhã, no futuro, ele vai ser um filho nosso, um parente nosso, para, se nós durante a encarnação não conseguirmos romper esse fio, e normalmente não rompe, ainda mais num mundo de expiações e provas como o nosso, nós vamos ter que encarnar junto com ele e ele conosco, para aí sim, através da prática do amor, da bondade, do perdão, da reconciliação, esses fios serem dissolvidos. Mas nós podemos, se nós não retribuirmos o mal com o mal, mas retribuirmos o mal com o perdão, com o amor, com a caridade, nós podemos evitar que esses fios se mantenham íntegros e nós precisamos forçadamente viver com uma pessoa que nos quer mal. Um grande exemplo disso é o da história do próprio Divaldo Franco, que eu contei uma outra vez. Na encarnação anterior, o Divaldo Franco foi responsável pelo suicídio de uma pessoa e essa pessoa, ao desencarnar, passou a odiá-lo com todas as forças. E o Divaldo encarnou e esse espírito vinha no encalço dele desde quando ele era pequeno, porque ele veio com mediunidade já precoce. E criancinha via esse espírito que o perseguia. Para encurtar, quando o Divaldo decidiu a viver uma vida só para o amor, para o auxílio ao semelhante, e ainda assim recebeu como filha uma criancinha recém-encarnada que tinha sido mãe desse espírito que o perseguia anteriormente. E aí o Divaldo registrou essa criancinha como filha e o espírito olhando e vendo tudo. E ele amava aquele espírito, que tinha sido a mãe dele na encarnação passada. Espírito que ele respeitava, amava. E o Divaldo passou a amá-la como uma filha.
E o Espírito, então, a partir daquele momento, mudou o seu semblante e suas ações. E o filme não conta, mas esse espírito depois reencarnou e foi para a mansão do caminho como uma criança abandonada que o Divaldo também acolheu e registrou como filho. Então nós vemos como esses liames que nos unem pelo ódio podem ser desfeitos ainda enquanto estamos encarnados e esse nosso irmão desencarnado. Mas é na encarnação que nós temos condições mais fortemente de desfazer essas ligações tenebrosas. E a paternidade é uma oportunidade santa e sagrada. Então, aqueles de nós que temos pais e que somos pais, e as mães que exercem também a paternidade, não podemos esquecer, ou os pais do coração, e que não são pais biológicos, também, da mesma maneira, conquistam a oportunidade de romper com esses liames. Quando não, nós criamos créditos perante a justiça divina. Nós que somos endividadíssimos, passamos a agir no bem, e aí o nosso fardo, que consiste nos nossos débitos do passado, ficam aliviados. A gente passa a nem sentir mais o peso e a gente cria uma rede do bem, não é? Você está com um problema, é só você pensar, já aparece alguém, te telefona e nem você nem falou nada e vem a solução para você. Ou então um mentor de alguém que você ajudou, vê que você com um problema, ele lá de cima, ele não é o seu mentor. Ele é o mentor de outro que você ajudou. Mas ele lá passou a ter um respeito por você ter feito um bem por uma pessoa que ele trata, ele cuida, ele orienta. E aí esse mentor dele não é o seu, vem seu auxílio. Olha como a rede do bem faz. Você cria uma trama de amor. E aí pessoas que você não se lembra, ou mesmo não conhece, ou não se lembra de conhecer, elas vêm em seu auxílio e aí suaviza a sua caminhada. Mesmo você sendo endividado, mesmo você tendo débitos perante a justiça divina, e todos nós temos. Mas essa dívida que nós temos, ela pode ser suavizada. E aí a nossa expiação fica mais suave. Né? Chega um ponto que você nem sente mais o peso, porque você começa a fazer com alegria e com amor. Começa a praticar o bem e a fazer o bem, não como um dever, mas com amor e com alegria. E aí você não sente aquilo como um fardo, não sente aquilo como uma dificuldade, como uma obrigação. Eu vou ter que ir lá nesse dia, naquele centro espírita lá. Puxa vida, podia estar aqui em casa, numa boa, aí vou ter que ir lá e aquela coisa toda. E não, você vai com alegria, você fica, poxa, eu não vejo a hora de chegar a hora de eu ir lá, para eu estar lá com os meus amigos, estar ajudando, estar cumprimentando a todos, dando um abraço, você não sente peso. E a vida, embora nós vivamos em um mundo de expiações e provas, ela pode ficar suavizada. E você conquista uma multidão de amigos, que na verdade você nem sabe que tem. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele ficou pouco tempo ali, dormindo, se restabelecendo, e aí pouco depois ele já acordou, estava lúcido. E aí vieram algumas pessoas ao encontro dele e disseram: Dr. Bezerra, a gente vai agora para um saguão aí, um outro espaço mais amplo, porque há uma quantidade grande de pessoas que querem cumprimentá-lo, abraçá-lo, vê-lo. Não é? Mas quantas pessoas? Tem milhares, não dá nem para a gente saber, são milhares. Dr. Bezerra falou: mas eu não conheço milhares de pessoas, eu conheço umas dezenas, umas poucas dezenas, eu não conheço todas essas pessoas. Quando ele saiu, aquela milhares de pessoas apareceram lá, emitindo vibrações de amor, de gratidão, de conforto, de agradecimento para o Dr. Bezerra, e ele não lembrava de conhecer aquela gente toda. Mas eram pais, eram filhos de pessoas que ele atendeu,
que ele a amparou, que ele orientou, que ele abraçou. Porque se ajuda uma pessoa, você pensa que está ajudando só ela, mas atrás dela há uma enormidade de outras pessoas ao redor dela, não é? E que a amam, e essas pessoas passam a ter gratidão para você também. Então, quando você faz o bem, você ganha ao cêntuplo, você faz amigos ao cêntuplo, não é? E, minha gente, o exercício da paternidade, voltando a esse assunto, é a mesma coisa. Porque o nosso Pai é Deus que nos criou, né? Nós somos originados dele, é o nosso Pai. Mas aqui na Terra, onde nós estamos vivendo o nosso processo evolutivo, na verdade, porque Pai é aquele que orienta, aquele que dá o testemunho, aquele que nos conduz, não é? Que deixa os passos para a gente seguir as pegadas. O nosso Pai aqui é Jesus. É Jesus, não é? Aqui na Terra é o nosso governador planetário. Ele que nos orienta o caminho. É o Mestre. Agora, nós na encarnação procuramos fazer o que nós podemos, cada um faz o que pode. E mesmo aqueles pais que por qualquer motivo não conseguem levar a cabo o exercício da paternidade, enquanto filho nós não devemos odiar, porque por pouco ou nada que nós consideremos que ele tenha feito, ele foi o responsável por nos trazer na encarnação. Então, só por isso, nós já devemos ser gratos. Ah, mas meu pai me abandonou, era pequeno, eu fiquei sozinho. Mas se não fosse ele, você não tinha encarnado. Então, nós devemos ser gratos, já pelo fato dele nos ter proporcionado a encarnação. Mas há aqueles pais, não é? Que já têm em seu íntimo uma condição mais santificada. Houve um caso que um casal tinha duas crianças, um menino e uma menina, não é? E acabou acontecendo que a esposa passou a ingerir bebida alcoólica e a sair à noite. E nessas saídas, conheceu um rapaz mais jovem, chegou num ponto, e o marido não sabia, chegou num ponto que ela pegou as coisas e foi embora, com um rapaz novo, e deixou o marido com as duas crianças pequenas, um filho e uma filha, e foi-se embora, dizendo que ia viver a sua felicidade com o seu amor. Falou isso na cara do marido. E o marido ainda tentou trazer um pouco de lucidez àquela esposa, mas ela não quis saber. E dizia que o que importava era ela ser feliz e que ela ia atrás da felicidade. Que não ia deixar de ser feliz por causa dele, nem por causa de ninguém, e foi-se embora com a sua malinha. Passados alguns dias, ou mesmo um dia, dois, os filhos começaram a questionar o pai. Mas pai, a mãe não está vindo. O que aconteceu com a mãe? A mãe não veio ontem, não veio hoje. Onde é que está a mãe? Ah, meus filhos, sua mãe está adoentada, está com problemas de saúde emocionais e está se tratando. Então nós vamos orar por ela, para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. E se Deus o permitir, ela vai voltar com saúde para o nosso convívio. Ele em nenhum momento disse para os filhos que sua esposa, mãe dessas crianças, o havia abandonado para ir viver a pseudo-felicidade dela com um jovem. E o tempo passou, os filhos sempre perguntando, já tinha passado mais de mês. E o pai sempre trazendo uma desculpa para os filhos não sofrerem, para não se sentirem abandonados pela mãe. Mas aconteceu que o rapaz jovem com o qual ela foi-se embora acabou se desencantando por ela, porque ele era jovem, novo, e ela era mais velha. E aí esse rapaz,
em uma festa, conheceu uma outra moça nova, mais ou menos da idade dele. E aí então largou a mãe de família e foi-se embora com a moça. E ela, a mãe de família, viu-se em uma condição muito difícil, porque ela não tinha o amor da vida dela, que ela ilusoriamente achava que tinha. Por outro lado, começou a sentir o peso da culpa de ter abandonado o marido, sobretudo de ter abandonado os filhinhos pequenos. Então, à noite, ela ficava sonhando, pensando em seu coração os filhinhos chorando, clamando pela mãe. E isso a amargurava muito, a transtornava. Ela já estava a ponto de enlouquecer, por outro lado. Ela sentia muita vergonha. Como é que ela pensava de voltar lá? E como é que ela ia voltar lá? Ela sabia que tinha errado, que tinha falhado, que ela era a culpada. O sentimento de culpa vergastou a intimidade desta jovem mãe, desta mãe de família. O orgulho a impedia de voltar lá, mas a dor foi tão intensa que ela retornou ao lar. Quando ela chegou, para sua surpresa, seus filhos vieram ao seu encontro com lágrimas nos olhos e a abraçaram, a beijaram, dizendo: mamãe, mamãe, que bom que a senhora está de volta, a senhora está curada, a senhora não está mais com problemas, o papai nos disse que a senhora estava adoentada, mas agora a senhora está aqui, graças a Deus está tudo bem. E aí a mãe, de lágrimas nos olhos, caindo em si do erro que cometeu, foi ao encontro do marido, pediu perdão, tornando-se a partir daquele momento uma mãe santa e uma esposa dedicada, passando a cuidar do lar, do marido, da família, transformando-se. E o marido e pai, que naquele período que a mãe havia se ausentado, foi pai e foi mãe. Ele continuou exercendo a paternidade, mas também exerceu a maternidade. Então nós vemos que é o amor que transforma. Porque se ele tivesse rejeitado essa mulher, ela provavelmente se suicidaria. Ela se suicidaria. Porque ela não ia encontrar forças para conseguir viver a vida dela mais. Não é? Mas um ser já mais amadurecido pode nos ajudar a transformar-nos a nossa vida. E o pai, portanto, deve buscar sempre ser um exemplo, porque os filhos se espelham no pai. Não é no presente, não é no trabalho, não é na casa bonita que importa, mas é no exemplo, são nas atitudes do pai que vão ajudar a fortalecer e a formar o caráter dos seus filhos. Via de regra, espíritos que vêm àquele lar com personalidades já difíceis. E o pai, espelhando-se no Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia, pode se tornar um pilar que orienta, um farol que brilha o nosso caminho. Então, que possamos amar e retribuir aos nossos pais, mesmo para aqueles de nós que dizemos que nosso pai não fez nada, mas o nosso pai é o pai que nós merecemos. Porque se Deus nos colocou um pai em nossa vida, é esse o pai que nós merecemos. Então nós devemos agradecer a Deus pelo pai que temos, porque é esse o pai que a vida nos proporcionou e é esse o pai que é o melhor para nós. Apenas que devemos buscar sempre retribuir uma adversidade, uma ação negativa contra nós
com amor. E se nós não concordamos com atitudes de nossos pais, nós devemos buscar ser pais melhores quando tivermos a oportunidade, espelhando-nos sempre em nosso Mestre e Senhor Jesus. Então, meus amigos, desejo a todos os papais um feliz Dia dos Pais. E aquelas mamães que também exercem a paternidade, também desejamos para elas um feliz Dia dos Pais e de Mães, não é? E compreender, finalmente, que os nossos adversários que temos dentro de nós, que não são outra coisa que não a nossa ignorância, nós devemos buscar através da reforma íntima nos melhorar, para que possamos ter uma vida mais profícua e mais feliz. E enxergarmos nos inimigos externos, não inimigos, mas irmãos que estão desorientados, mas, ao mesmo tempo, ver neles aqueles que nos ajudam a saldar as nossas dívidas que temos. E se for possível, se nós tivermos forças, que possamos ainda orar por eles, se não pudermos fazer algo mais. Amanhã, minha gente, segunda-feira, estaremos novamente juntos para mais uma palestra. E agora, já finalizando esta de agora, nós vamos orar para terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Daqui a pouco eu farei aqui em meu lar o Evangelho no Lar. Tenham todos vocês uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.